Olá! Nessa aula, iremos falar um pouquinho sobre alguns procedimentos realizados dentro da UTI. Um deles é o da oxigenação ou ventilação mecânica, que pode ser tanto do tipo invasiva quanto do tipo não invasiva. Então, é um procedimento realizado na UTI para garantir aquele suporte de vida a alguns pacientes cujo seu organismo está ineficaz quanto ao aspecto oxigenação sanguínea, certo? Então, essa oxigenação sanguínea ineficaz pode ser decorrente de algum distúrbio ventilatório desse paciente. Então, essa oxigenação, essa ventilação mecânica, no qual a gente oferece meios para estar ajudando aquele organismo a estar se oxigenando, né, através de uma ventilação mais adequada, até mesmo mais rica em oxigênio, a gente vem a estar oferecendo para esse paciente condições de sobrevida melhor para ele perpassar por alguma determinada fase de debilidade do seu organismo. Certo? Então, em pacientes, né, em fase avançada e irreversível das suas doenças de base, a ventilação mecânica pode representar prolongamento do processo de morte, o que não é interessante, né? Porque isso aí é caracterizado como distanásia. Infelizmente, nas UTIs, a gente percebe muito a evidência dessa prática da distanásia. A gente vê pacientes que não têm condições de sair da UTI vivo e que ficam ali só protelando aquele processo de morte. Eu sei que a abordagem disso traz uma certa discussão de aspectos éticos, né? Aspectos bioéticos. Porém, é necessário que a gente tenha essa reflexão se tratando de UTI. Eu costumo falar com meus colegas de trabalho, de profissão, que antigamente, né, a pessoa, quando estava já no final da vida, já velhinho, ele vinha com aquela respiração mais ofegante, buscando ar de onde não tinha. Aí todo mundo, né, depender da crença religiosa, ia lá, pegava a vela, colocava na mão daquela pessoa, porque já sabia que estava partindo. E quando vai ver, chegava aquele último suspiro e a pessoa simplesmente partia, né? Apagava e daí, né, fechava os olhos, enfim. Ia lá com a preparação daquele corpo. Hoje, pacientes idosos que estariam de fato, né, evoluindo para o óbito, até pelo cansaço da vida mesmo, pela falta de condição do organismo se reabilitar frente à apoptose celular que está acontecendo ali, diversos processos degenerativos acontecendo no seu organismo. A gente vê paciente, né, evoluindo para um quadro desse, daquela dispneia, já beirando o processo de morte, as equipes de saúde tentando reverter esse caso, levando para a UTI. Existem outros interesses por detrás disso, principalmente com paciente, né, particular, com plano de saúde, certo? É uma discussão que a gente, né, daria um debate interessante a respeito disso aqui. Mas, enfim, existem interesses outros, interesses financeiros, que às vezes justificam essa levada desse paciente para a unidade de terapia intensiva, tão somente para ocupar uma vaga ali e está arrecadando recursos para hospitais. Enfim, não iremos, né, neste momento aqui à distância, estar trabalhando tão especificamente sobre isso, mas fica aí uma deixa. Possivelmente, nos encontrando, a gente pode estar discutindo a respeito desses processos que acontecem, né, nas unidades de saúde. Então, gente, eu falei aqui de distanásia, né? O que significa distanásia? É uma prática pela qual se busca prolongar a vida através de meios artificiais e desproporcionais, né? A vida de um enfermo incurável, sem chance de voltar ao restabelecimento, né, do seu organismo. Então,
Às vezes isso também acontece por uma obstinação que o profissional tem pela terapia ali e tal. Não, não, mas tem que garantir, tem que reanimar, tem que fazer tudo. Não vai adiantar. E cabe um bom senso da equipe frente à distanásia, né? Distanásia, gente, difere de ortotanásia, certo? Porque uma coisa é querer prolongar a vida desproporcionalmente, ortotanásia é permitir que o paciente tenha uma morte sem sofrimento. Né? Isso aí eu acho que é uma dignidade de todo ser humano. Né? O oposto de ortotanásia é a mistanásia, né? Que é simplesmente ter um descaso com aquele paciente, né? Pouco se importar, porque diante do seu sofrimento, de tudo, né? E cuja morte ali é levado com descaso. Não, isso aí também não é interessante. A eutanásia é simplesmente, né, provocar a morte. O indivíduo não está em processo de morte, mas ali vai se provocar a morte para interromper ali algum processo, né, algum intercurso da vida do paciente que ele esteja passando por algum processo patológico, certo? Então, eu abri esse parêntese aqui, né, se tratando de processos ventilatórios, de oxigenação e tal, para que a gente, quando a gente se deparar com situações, né, que vai se colocar um ventilador mecânico, vai entubar o paciente e tal, tenhamos essa reflexão. Será que nós não estamos fazendo uma distanásia com esse paciente? Quais são, né, os fatores envolvidos? Quais são as motivações em estar fazendo isso? Enfim, fechando. Antes de fechar esse parêntese, bora só pegar essa reflexão aqui então, promovida aqui pelo doutor. Você certamente já ouviu falar de eutanásia. Hoje nós vamos falar de distanásia. Mesmo que você não saiba o que é, vai aprender agora no programa. E vai aprender com o Dr. Daniel Denzelan. Daniel é médico, pneumologista, com uma longa experiência em unidades de terapia intensiva e um médico que trata de doentes potencialmente graves, doentes com problemas pulmonares crônicos que acabam muitas vezes evoluindo para quadros de grande sofrimento, especialmente nas fases mais avançadas da doença. Daniel, vamos começar explicando então o que é distanásia. A definição de distanásia, a definição mais simples, vamos dizer assim, é a manutenção da vida de uma forma artificial, tá certo? E o termo distanásia se aplica quando essa manutenção artificial não tem a perspectiva de deixar de acontecer. Mas existe uma série de condições clínicas em que isto acontece. Por exemplo, a diálise é uma forma de manutenção artificial da vida. Explica melhor o que é diálise e por que é uma forma de manutenção artificial. Bom, a diálise é uma terapia de substituição do rim. A pessoa tem um problema renal, ela não consegue mais usar o rim como filtro. Em que situação a diálise entra nesse conceito da distanásia? Porque você pega uma pessoa com insuficiência renal crônica, 25 anos de idade, faz e vai levar diálise, a sua vida normal. Até fazer um transplante e morrer com 80 anos. Aí vem o segundo, por isso que a explicação não é tão simples. Quer dizer, a distanásia acontece quando eu tenho uma perspectiva de que a pessoa vai falecer muito proximamente, e eu só estou estendendo isso artificialmente. Eu não tenho uma perspectiva, como eu tenho na situação de insuficiência renal crônica, em que eu faço diálise e a pessoa vai levar uma vida normal. Ela vai precisar fazer diálise 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, de acordo com o caso, mas ela vai levar uma vida produtiva normal. Esta pessoa, na qual se caracteriza a distanásia, ela não está tendo uma vida produtiva e ela não tem uma expectativa de levar uma vida normal. Ela tem uma expectativa, aliás, de morrer num curto período de tempo. E aquilo que eu estou fazendo artificialmente só prolonga uma situação que é irreversível. Como é que você caracteriza? A distanásia seria o oposto da eutanásia? Porque você tem uma pessoa ligada no aparelho, que é a cena mais dramática, né? A mais explorada no cinema, na televisão, etc. Você tem uma pessoa ligada no aparelho. E aí você vai lá e desliga o aparelho. Isso se caracteriza como uma eutanásia, né? E a distanásia é o oposto disso, não é? Você não manter chega a pessoa... a ser o oposto, mas ela deriva do mesmo conceito. Quer dizer, se uma é você interromper a vida de forma assistida, e algumas vezes até com participação ativa, então em alguns lugares com infusão de medicamentos e assim por diante,
A outra é a manutenção artificial, né? E o grande problema é que o limite dessa manutenção artificial é dado pela hora em que você percebe que aquela situação clínica é irreversível. Dali para diante, você está provocando uma distanase. A manutenção nessa situação é distanase. Então, por exemplo, assim, quando que é irreversível? Quando você tem morte cerebral. Se eu pegar um paciente que tem morte cerebral, que está na UTI porque teve um derrame, porque teve um afogamento, porque teve um trauma crânioencefálico num acidente de carro, ele está em morte cerebral, ele não tem mais atividade cerebral, e eu mantenho ele vivo artificialmente, então isso é um exemplo claro de distanase. Por outro lado, é essa situação que permite, por exemplo, que esse indivíduo seja um doador de órgão. Então, eu vou fazer esta manutenção até que ele doe o órgão. Dali para diante eu não vou fazer mais. Tá? Então, os limites do que a gente chama de distanásia não são limites claros, muito bem estabelecidos. Olha, até aqui não era, daqui para frente vai ser. Né? Isso é uma coisa dinâmica que vai acontecendo no dia a dia. Já aconteceu de você ter um paciente que você na hora avalia e diz, não, vou levar para a UTI, vou fazer tudo o que precisa, entubar, ventilar, ligar a droga na veia para manter a pressão, e depois de alguns dias, aí você cria uma expectativa familiar com isso também, de que o doente melhore, que saia, e depois de uns dias você se certifica de que não vai acontecer essa melhora. E aí você fala, eu errei, não devia ter trazido esse doente para a UTI. Bom, primeiro, isso acontece frequentemente, tá certo? Vou te dar um exemplo. Eu fui chefe da UTI do Hospital do Câncer. Durante o tempo que eu fiquei na UTI do Hospital do Câncer, a gente tratou de pacientes com tumores de pulmão avançado. Tá? Desses pacientes com tumores de pulmão avançado que iam para a UTI, portanto, pacientes com estadio 4, que é um estadio bem avançado, praticamente incurável, 25% desses pacientes viveram mais de um ano, mas 75% desses pacientes não viveram mais de um ano e a maioria morreu dentro da terapia intensiva. Tá? Então, isso acontece frequentemente. A questão é que eu não vejo isso como um erro, eu vejo isso como uma tentativa. E o que precisa acontecer para não criar uma expectativa falsa é que isso esteja colocado como uma tentativa. Porque eu acho que a gente erra quando a gente cria uma expectativa de que vai dar tudo certo. Né? Acho que, na verdade, Daniel, tudo se resume num ponto só. Acho que todo mundo quer viver mais, né? Lógico, se eu puder ter um dia a mais de vida, por que não? Mas eu acho que o que nenhum de nós quer é viver mais a qualquer preço, né? E isso, às vezes, se perde um pouco nessa relação conturbada de médicos, pacientes e familiares, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente perde um pouco o foco. Né? Não é o mais relevante, mas a questão do preço, só um dado que é muito interessante, que também são estudos sistemáticos. Qualquer indivíduo, isso é um estudo muito grande, publicado no Journal of American Medical Association há alguns anos, o gasto com saúde nos últimos 6 meses de vida é muito maior do que no restante da vida inteira, independente da idade, do que aconteceu. Então, a quantidade de recurso que você lança a mão para viver esse dia a mais é um negócio brutal. Né? E isto, quer dizer, ter essa parafernália toda, ter essa estrutura toda, ter o envolvimento emocional que isso carrega e assim por diante, não é discutido. Acho que esta é a grande questão da distanase. Nós vamos fazendo porque nós não paramos para conversar em momento nenhum. E se a gente não parar para conversar em um dado momento, se eu perguntar para você o que você quer que eu faça com a sua mãe, eu falo, eu quero que você cuide dela, que você trate dela, que ela vive mas mais possível. Mas eu quero a minha mãe do meu lado como ela estava fazendo macarrão a semana passada. É verdade que eu tenho condições de botar ela fazendo macarrão como ela estava semana passada? E inúmeras vezes não. Mas essa expectativa é a expectativa que você tem. E para mim, médico, fica muito fácil dizer, não, mas a família não quer. A família não sabe o que ela está lidando. Quem tem que saber somos nós médicos. Nós é que temos que informá-los. Nós é que temos que informá-los do que está acontecendo. Então, a terapêutica para a distanásia é conversar. Existem autores muito importantes de terapia intensiva que dizem que você tem que ter um período de tratamento intensivo. Né?
Então, você tem um paciente grave com uma complicação e você não sabe se aquilo vai reverter ou não. Você deveria sempre botar este paciente num período de tratamento intensivo. E aí tem uma discussão, não tem uma concordância se são 2, 3, 4 dias. Mas tratar intensivamente e ver o que está acontecendo. E a ideia por trás é que se não estiver acontecendo nada ou só estiver piorando... Para. Daniel, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. A gente vê que não é tão simples assim, né? E gera algumas discussões deontológicas e que eu não poderia, né, passar por essa matéria de UTI sem fazer essa abordagem, sem abrir esse parêntese em algum momento com vocês. Certo, pessoal? Então, voltando aqui para oxigenação, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, certo? Então, gente, pode ser por pressão negativa ou por pressão positiva esses tipos de ventilação mecânica, certo? Tanto invasiva como não invasiva. Como método de ventilação mecânica não invasiva, a gente tem as máscaras faciais, as máscaras nasais, tipo aquele catéter, tipo óculos, né, que a gente conhece por essa nomenclatura, e inclusive esses capacetes, certo? Que vai oferecer aqui nessa atmosfera que é colocada aqui dentro do capacete um aporte de oxigênio necessário, né, para a manutenção da sobrevida adequada desse paciente. Perceba que esse capacete está ligado a um respirador, certo? Não é raro, né, haver esses casos de intubação de recém-nascidos, de criança, certo? Então, de modo que essas intubações, por assim dizer, são métodos de ventilação mecânica invasivos, no qual a gente simplesmente não oferece tão somente na parte de fora para que o organismo está captando esse ar, captando esse oxigênio. A gente vai lá dentro do organismo para estar oferecendo esse oxigênio a esse paciente. Então está aí um tipo que é da intubação orotraqueal, feita em um recém-nascido possivelmente, né? Ou em uma criança de poucos meses. Benefícios, então, gente, da ventilação mecânica como um todo, né? Melhoras das trocas gasosas desse paciente, diminuição daquela sensação de dispneia, que às vezes a pessoa pode ter por algum problema, por algum agravo, como, por exemplo, alguma infecção, né? Por que não citar a Covid-19, que também deixa a paciente com aquela falta de ar, devido a um prejuízo de permuta gasosa existente ali nos seus pulmões, né? Algum cansaço respiratório, né? Uma diminuição da motilidade, da contratura desses músculos intercostais, diafragmas e abdominais, né? Que é responsáveis por esse processo de esticamento do pulmão, né? Estiramento do pulmão, fazendo com que ele se encha de ar, né? Então, como outro benefício, né, nós temos um melhor trabalho muscular respiratório que pode estar fadigado em algumas situações que o indivíduo esteja passando, certo? Ventilação mecânica não invasiva. Então, se tratando desse método não invasivo, como por exemplo essa máscara facial, né, ele não é indicado quando o paciente requer um aporte maior de oxigênio, porém tem instabilidade hemodinâmica, tem um risco de ter uma hipotensão arterial sistêmica severa, tem algum risco de desenvolver arritmia, né? Então, esse suporte de ventilação não invasivo, né, não é recomendável em todos os casos que a pessoa precise de um aporte de oxigênio melhor. Em alguns casos, precisa ser invasiva de fato, né? Então, né, nessa ventilação mecânica invasiva, a gente utiliza um equipamento, né, elétrico, né, que funciona na eletricidade, promovendo ali esse trabalho mecânico de estar ventilando o paciente, mesmo que o paciente esteja passivo frente a essa ventilação. Então, através desse dispositivo, né, é promovido artificialmente a insuflação pulmonar,
né? Então, não são os músculos do paciente que estão ali trabalhando para esticar o pulmão, mas é uma pressão positiva que é infundida ali dentro, que vai estar promovendo essa insuflação pulmonar, né? Então, oferecida essa ventilação mecânica, esperando, né, a manutenção, a correção de outros fatores dentro deste organismo que está debilitado, para que ele em algum momento venha retornar à ventilação espontânea, né? Lembrando, gente, que precisa haver uma transição entre o período que se oferece uma ventilação mecânica invasiva através de um equipamento, de um respirador, e precisa haver uma transição desta fase para a fase que o paciente está ventilando espontaneamente, certo? Esse processo nós damos o nome de desmame ventilatório, desmame respiratório, certo? Então, está aí o equipamento de ventilação mecânica, operado na maioria das vezes pelo fisioterapeuta. Mas isso não nos desobriga de ter algumas noções quanto ao seu funcionamento. Daqui eu estarei apresentando a vocês através deste vídeo. Já deu? Já deu. Então tá, esse é um ventilador mecânico, né, utilizado na UTI para ventilação dos pacientes. Quem que é indicado o paciente entrar em ventilação mecânica? Então, um paciente que está sedado, que necessita, né, receber uma via aérea artificial, precisa ter a respiração artificial, porque ele não consegue por uma sedação, por uma anestesia ou até mesmo por um trauma. Então, esse tipo de paciente, eles entram na ventilação mecânica. Ou são entubados ou são traqueostomizados e entram em ventilação mecânica. Esse é um ventilador Servo-S. Então, o que a gente observa sempre primeiro no ventilador mecânico, quando a gente vai ventilar um paciente, em que modalidade que ele vai ser ventilado. Então, dentro do paciente que está totalmente sedado, que não tem nenhum drive respiratório, ele vai entrar no modo controlado. Dentro do modo controlado, a gente pode estar ventilando ou a pressão controlada ou o volume controlado. Então, isso aqui está em pressão controlada, como vocês podem ver. Aqui a gente pode também estar ajeitando os outros modos ventilatórios. Então, nós temos volume controlado, pressão controlada, a gente tem a pressão de suporte, ou então a ventilação mandatória intermitente sincronizada, ou com volume controlado ou com pressão controlada. Temos ainda com pressão assistida. Então, esses são os modos ventilatórios. Os mais utilizados, pressão controlada e pressão de suporte, são os que a gente mais utiliza. Vez ou outra, a gente também usa a ventilação mandatória intermitente sincronizada. Dentro dos parâmetros, depois de ser escolhido o modo ventilatório indicado para o teu paciente, a gente vai ajustar os parâmetros ventilatórios. Quais são? Pressão controlada. Então, a pressão controlada eu vou ajustar de acordo com o volume do paciente. Hoje, o terceiro consenso de ventilação mecânica, ele preconiza que seja ventilado de 6 a 8 ml por quilo de peso. Peso ideal, a gente vê mais ou menos quanto é que o paciente pesa e calcula entre 6 e 8 ml por quilo. Então, isso aqui é que vai fazer o volume corrente. É claro que depois a gente vai ajustar isso de acordo com gasometria, com nível de PCO2. Então, ajustado a pressão controlada, nesse caso, nessa paciente está usando 14. Observe que está fazendo um volume super bom, para ela é um volume adequado, entre 500 e 550 ml. Depois nós temos o que? A frequência respiratória. Aqui ela está fazendo uma frequência respiratória de 16, É claro que vai ser ajustada também de acordo com o nível de PCO2. Às vezes o paciente está com a PCO2 muito alta, está fazendo um volume bom, então muitas vezes eu tenho que ajustar a frequência respiratória, hiperventilar para poder lavar um pouco de CO2. A gasometria dessa paciente está boa, então ela está com a frequência respiratória dentro do limite normal. Aqui nós temos a pressão expiratória positiva final, que é aquela pressão que fica dentro do meu alvéolo após uma expiração. Então, é ela quem garante um volume residual dentro do alvéolo, ela não deixa o alvéolo fechar. Quanto maior a PIP, maior o tamanho do meu alvéolo. Então, quanto mais eu aumento a PIP, mais eu melhoro o intercâmbio gasoso,
se eu tenho uma telectasia, eu consigo reverter uma telectasia ou mesmo prevenir, né? Então, quanto maior a PIP, maior o alvéolo, maior a maior a área de troca gasosa, melhor o intercâmbio gasoso. A fração inspirada de oxigênio, 60%, tá? 60% nessa paciente. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou incrementar a minha fração inspirada de oxigênio. Né? Num ventilador mecânico, ele pode ir até 100%. Tá? Em ar ambiente, a gente respira quanto? 21%. Né? Então, a fração eu posso ir até 100%, mas o que se preconiza é que ela esteja abaixo de 60%. Quanto mais a fração inspirada de oxigênio for mais alta, mais lesão no meu pulmão ela pode causar. Né? Quanto mais oxigênio dentro do pulmão, mais radical livre libera no pulmão, mais fibrose vai criando, mais oxigênio vai requerer. Então, geralmente a gente preconiza o quê? Que seja ventilado com FO2 de 50% para baixo. Nesse caso aqui está 60%, foi uma paciente que chegou de um procedimento, então a gente admitiu com a fração inspirada de oxigênio mais alta, mas logo a gente já vai diminuindo. Esses dois parâmetros aqui a gente tem que ser observados o quê? Observar então a saturação, né, de oxigênio, a PaO2 numa gasometria, para a gente poder estar mexendo nisso aqui. Isso aqui são parâmetros de oxigenação, enquanto esses aqui são parâmetros de ventilação. Então, toda vez que eu quiser alterar a PCO2 do meu paciente, eu mexo nos parâmetros de ventilação. E toda vez que eu quiser alterar a PaO2 do paciente, eu mexo nos parâmetros de oxigenação, que são esses dois aqui. Aqui eu tenho a monitoração, né? A pressão de pico, que é as pressões que estão dentro do meu sistema respiratório, que nada mais é do que a soma da minha pressão controlada com a minha PIP, tá? Aqui eu tenho o volume corrente inspirado, frequência respiratória, né? Tá 16, de acordo com o programado. Então, quer dizer que ela o quê? Não tá fazendo nada, que tá bem sedada. Aqui a relação ins para ex, né? Uma de inspiração para 2 de expiração. Então, esses aqui são os parâmetros. Esse aqui é um ventilador mecânico. A gente vê que não é tão simples, né? O manuseio, a programação, ela é toda muito bem calculada, cheia de parâmetros, tal. E não é da nossa competência, de fato, a sua programação. Então, gente, algum dia, porventura, né? Tá lá na UTI, se esbarrou no ventilador mecânico, desprogramou algum dado. Ah, eu acho que é assim mesmo. Não mexa. Isso aí não é competência da gente. Trouxe esse vídeo apenas para que a gente tenha algumas noções básicas, né, de como que acontece esse processo de ventilação mecânica através de um respirador. Então, se tratando de uma ventilação mecânica invasiva, ela pode ser por intubação orotraqueal, nasotraqueal também, passando pelo nariz, aquele tubo, né, através da cricotireotomia e da traqueostomia mais conhecida, certo? Vejamos então cada um deles, né? A intubação orotraqueal é indicada em pacientes que persistem com hipoxemia, né? Ou também a hipercapnia, que é uma grande quantidade de CO2 no volume expiratório dele. Então, é indicado nessas situações. Para a realização, né, dessa intubação orotraqueal, é necessário que haja a sedação do paciente e a analgesia do mesmo, né, para que essa sedação é para que ele não atrapalhe, né, aquele processo de intubação, e analgesia porque realmente pode estar tendo algum estímulo. Há, na verdade, estímulos dolorosos através desse processo de intubação. Então, pode ser utilizado midazolam, diazepam, como os benzodiazepínicos, né? E também o fentanil, né? Em concomitância para estar promovendo a sedação e analgesia. O propofol também pode ser utilizado juntamente com o fentanil. O propofol substituindo o midazolam ou o diazepam.
E é necessário também que, paralelo a essas administrações, realize uma anestesia tópica. Geralmente é realizado com a lidocaína e spray ali na cavidade oral do paciente, né, para estar bloqueando ali alguns nervos e promover uma anestesia naquela região no momento da intubação. Olha só, a intubação de pacientes com doenças infecto-contagiosas, né? Ele cita aqui no vídeo a Covid-19. Mas vejamos. Uma atuação multiprofissional e sincronizada, né, para que haja essa intubação. É importante, no tocante a posicionamento, que o paciente esteja na posição olfativa. Para isso, pode ser necessário que a gente coloque ali alguns coxins atrás ali da cervical do paciente, promovendo esse processo de hiperextensão da cabeça dele. Ainda compete a gente a observância de que, dentre os materiais necessários, tem o tubo orotraqueal, que no caso de adulto, o diâmetro dele, a largura dele, tem que ser de no mínimo 8 milímetros, podendo ser maior a depender do biotipo da pessoa, certo? Então está aqui a cânula endotraqueal, orotraqueal, né, a ser utilizada. Aqui a gente tem um cuff, que é um balão que vai estar vedando ali, né,
a passagem desse tubo ali através da traqueia, impedindo que o ar passe por outro local, senão através desse cuff. Esse cuff é enchido nesse balão, ele é enchido através desse fiozinho que permite a passagem de ar quando a gente infunde aqui através de uma seringa, certo? A gente tem uns outros tipos de fios, por exemplo, a depender do tipo desse tubo orotraqueal, que vai permitir justamente a drenagem de algum líquido que porventura venha se acumular aqui acima da região do cuff, certo? Então, por vezes, o paciente deglute ali a saliva dele, vai se acumulando saliva aqui na árvore respiratória dele acima do cuff, sem cair para os pulmões, certo? Acima do cuff. De modo que tem uma outra canulazinha, alguns cuffs vêm com esse dispositivo, para que a gente, através de uma seringa, ou até mesmo conectando na bomba vácuo, a gente consiga estar sugando esse acúmulo de secreção, que na verdade é de saliva, que fica presente aqui acima do cuff, certo? Esse balonete, né, esse cuff, tem que ser enchido com a pressão entre 15 e 30 milímetros de mercúrio. Pode ser necessário a utilização de contraste radiológico na intubação orotraqueal para confirmar o posicionamento desse tubo utilizado para intubar o paciente. Certo, gente? Então, tá aqui um detalhezinho importante de como insuflar o cuff. Geralmente isso aqui é feito por a gente, né, durante o processo de intubação. A insuflação do cuff. Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o Ricardo e hoje a gente vai falar da maneira correta de insuflar o balão do cuff. Balão piloto, né? Que é esse aqui, que na verdade, esse aqui não é o cuff está lá dentro, está exatamente aqui dentro, vocês podem ver. A gente tem esse boneco em primeiro plano exatamente para facilitar a visão de vocês. E a gente vai trabalhar com o balão piloto para saber quanto de pressão está lá dentro da minha traqueia. E o que acontece que é muito comum que o pessoal me liga e fala: Ricardo, toda vez que eu tento insuflar o cuff, ele fica murcho, eu acho que ele está furado. Eu já fiz o teste do copo, que você já ensinou, e mesmo assim continua vazando, continua sempre murcho. Eu encho e ele está murcho. Às vezes é a forma de você segurar o balão piloto na hora de insuflar o cuff. A gente sabe que aqui a gente tem o balão piloto, e é uma almofadinha macia, que aqui tem uma ponteira rígida, dura, exatamente aqui que eu tenho que segurar. O que está acontecendo? Muita gente acaba segurando na almofadinha do balão piloto, e na hora que eu vou insuflar, vou fazer um teste aqui, a hora que você aperta a válvula, você murcha, acaba por murchar, porque eu estou segurando firme aqui, a hora que eu aperto a válvula, eu estou apertando o balão piloto, eu acabo murchando. Qual é a forma correta de se insuflar? É segurando na ponteira rígida e aí sim você insufla o seu balão piloto, o seu cuff. Aí vai ficar cheio e não vai esvaziar exatamente em função de você estar apertando demais. Um detalhezinho que faz toda a diferença ali nesse processo de enchimento do balão cuff, né? Além da intubação orotraqueal, a gente também tem a intubação nasotraqueal. Então, digamos que o paciente tem algum câncer na boca, um tumor na língua, e que isso vem impedir a passagem do tubo através da boca, alcançando ali a traqueia. Então, por vezes pode ser indicado, né, a intubação nasotraqueal. Claro que o diâmetro do tubo é bem menor, né, a ponto de conseguir passar pelas narinas, e esse procedimento é realizado também com o uso de sedativos, certo? Então, está aqui ilustrando esse procedimento também para vocês conhecerem. Porque esa que se prende se pone esa vaina. Wow, eso es pan comido.
certo? A gente vê assim, ixi, que gastura, tal, né? Passar pela narina, mas ali o paciente está sedado. Não pode ser mantido uma intubação nasotraqueal por mais que 96 horas, pelo risco de estar promovendo algum processo inflamatório nos sinos e nos seios paranasais. Esse processo inflamatório geralmente é conhecido como sinusite, né? Que pode ser prevenida, né, se retirando esses tubos nasotraqueais em no máximo 96 horas após a intubação. Cricotireotomia, né? Então, através ali da cartilagem cricoide também pode ser realizada a passagem de um tubo traqueal, né? A instalação desse tubo é semelhante à instalação de um scalp na veia, no qual tem um fio guia que é rígido no interior e tem a cânula plástica ali no mais externo. Então, passou ali o fio guia, depois vem com a cânula plástica ali passando, realizando assim a intubação, certo, gente? Além da criotireotomia, a gente tem a famosa traqueostomia, que nesse caso aqui tem a cânula da traqueostomia, tem também um balonete, certo? Tem também um cuff a ser infundido. É útil demais em algumas situações, quando se tem aquele paciente com um coma, né, de Glasgow igual ou inferior a 8, né? Esse paciente que não tem uma consciência adequada para promover a proteção da sua via aérea. Então, por vezes, há acúmulo, como eu disse há pouco, de saliva aqui nessa região acima do cuff, pela deglutição aqui, enfim. Então, esse cuff serve justamente para proteger aqui as vias aéreas, não permitindo que essa saliva venha estar passando através dele. E através também desse cuff, a gente consegue ligar, né, a traqueostomia em um equipamento de ventilação mecânica. Então, está aqui os dois exemplos, né, de traqueostomia com o cuff e sem o cuff. As duas são utilizadas. Lembrando, gente, que não é a presença do cuff que vai estar garantindo a instalação, a fixação desse equipamento de traqueostomia, certo? Dessa cânula de traqueostomia. São os métodos de fixação através dessas abas que permite a fixação das mesmas, certo? Então, olha só esse videozinho aqui interessante sobre a função do cuff, visto que a gente viu uma cânula de traqueostomia também com cuff. Bom dia, colegas, tudo bem? É o Ricardo e hoje a gente vai falar sobre função do cuff. A função do cuff na cânula de traqueostomia. Eu trouxe uma cânula aqui para a gente ver. Aqui o cuff insuflado, né? E qual a verdadeira função do cuff na cânula de traqueostomia? É de vedação. Ele foi criado exatamente para poder vedar o sistema respiratório durante um trabalho de ventilação mecânica, no intuito da gente pressurizar o sistema respiratório e poder trabalhar a ventilação do paciente. Então, a função principal do cuff é de vedação. Logicamente, ele também tem uma segunda função, que vamos imaginar a traqueia sendo a minha mão, ou a cânula aqui. O que acontece? O cuff insuflado, ele ajuda também na estabilização dessa cânula. Você imagina que o cuff insuflado, desinsuflado, o que vai acontecer? Essa ponta da cânula, ela pode bater na traqueia, podendo até machucar o paciente em algumas situações. Tá? Mas, Ricardo, eu vejo muito na casa dos paciente que não tem ventilação mecânica, tem uma cânula com cuff e está sempre insuflado. Por que isso acontece? Em algumas situações, principalmente pacientes neurológicos, disfágicos, com aquela tendência à broncoaspiração de saliva, que tem uma celorreia importante, utiliza-se essa cânula com cuff exatamente para quê? Para evitar a broncoaspiração da saliva. Então, o paciente ele continua broncoaspirando a saliva dele, mas essa saliva ela acaba batendo aqui no cuff e ela não desce para o pulmão, ela retém aqui. E aí acontece uma coisa muito interessante que é bem rápido a gente passar. Muita gente fala assim, Ricardo, está saindo secreção em volta aqui, ó, da cânula, aqui no pescoço do paciente, sai direto secreção.
aquilo não é a secreção, aquilo é a saliva que o paciente broncoaspira, ela bate no cuff, por onde ela vai sair? A única saída dela é pelo estômago aqui do pescoço do paciente, e é por ali que sai a saliva. Está fechado então? Uma última coisa, fixação de cânula não é o balão do cuff. Muita gente acha que a cânula ela é fixada com o cuff insuflado. O que fixa a cânula de traqueostomia é exatamente aquele fixador externo que vai aqui, que ou é de velcro ou é um cadarço, que aí você amarra aqui no paciente. Muito interessante a gente falar disso, porque todo atendimento de paciente traqueostomizado, eu peço para sempre avaliar essa fixação, ver se não está muito frouxa ou alargada, que pode estar exteriorando essa cânula ou até mesmo decanulando, tirando espontaneamente essa cânula. Tá? Então, muita atenção nisso. Tudo certo? Está entendido? Qualquer dúvida a gente... Então é isso, pessoal. Dentre os procedimentos realizados dentro de uma UTI, existem esses em volta da função respiratória dos pacientes ali internados. Então, dentre os cuidados intensivos, existem também o cuidado intensivo com a parte aérea, com a parte ventilatória, com a oxigenação desse paciente, que são realizados através desses métodos. Agradeço a atenção, até a próxima.